Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria conversar sobre a nossa carreira profissional. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha, para que a gente possa junto entender porque às vezes a gente começou a trabalhar cedo, trabalha a vida inteira. Tem pessoas que recebem pagamento e poucas horas depois já não tem mais nada de salário na conta, não consegue construir um patrimônio e ainda por cima, se duvidar, ainda tá com o nome no Serasa. Isso não é viver. Então eu vou começar hoje falando sobre como eu iniciei a minha carreira profissional. Eu tenho vagas lembranças, mas eu lembro e também pelo que a minha mãe diz, eu comecei a trabalhar de 7 para 8 anos de idade. Você acredita? E sabe como eu comecei a minha carreira profissional? Vendendo bala na porta de casa. E por incrível que pareça, do outro lado da rua tinha um bar barra vendinha que vendia também, mas eu colocava as minhas balas ali e eu vendia pro pessoal da rua. E também quando eu ia para casa da minha tia, das minhas tias passar as férias, eu levava e vendia pros meus primos. O que eu fazia com dinheiro? Não lembro, mas se eu tivesse começado a poupar desde aquela época, eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 29, com certeza minha vida estaria totalmente diferente de como tá hoje. Mas nunca é tarde para começar a guardar, para começar a investir e para começar a construir o nosso patrimônio. Mas enfim, depois desse empreendedorismo aí, eu comecei a trabalhar mesmo com 14 anos de idade. O meu primeiro emprego foi como babá. Eu trabalhei nisso durante um tempo. Lembro que na época o meu pai não queria que eu trabalhasse, ele queria que eu estudasse, fizesse curso, mas eu queria começar a trabalhar para começar a ganhar dinheiro, para poder comprar as minhas coisinhas. Deveria ter ouvido meu pai, deveria ter estudado mais, deveria ter feito vários cursos, mas não. Enfim, depois eu consegui emprego em uma lanchonete, era uma lanchonete barra bar. E eu trabalhei ali durante um tempo, ganhei um dinheirinho também. Mas acabou que se tornou um lugar que não era seguro para que eu pudesse trabalhar. E aí eu lembro que na época eu tinha uma amiga que tinha começado a fazer estágio em um supermercado. E aí ela me passou o endereço, me passou como que funcionava ali o processo seletivo e eu fui. E eu passei no processo seletivo e consegui o meu primeiro emprego com 16 anos. E esse emprego era como estagiária. Fiquei um tempo como estagiária. Depois eu fui promovida para empacotadora de caixa, fiquei um tempo e aí depois eu me tornei operadora de caixa. Mas eu sempre tive um pensamento de que eu vou trabalhar aqui, mas eu quero crescer profissionalmente. Tanto que quando eu entrei como estagiária, eu já comecei a aprender como funcionava para trabalhar no caixa. E já comecei mesmo como estagiária a trabalhar no caixa. E aí depois fui pra empacotadora já trabalhando no caixa, tanto que em pouco tempo eu já virei realmente operadora de caixa e comecei a trabalhar mesmo com isso. E eu lembro que nesse supermercado tinha um programa de ganho de oportunidade, que você aprendia a trabalhar em outros setores, você ia lá, passava um tempo a mais trabalhando e no final daquele, como se fosse um curso, você ganhava um certificado e você ganhava também um dinheirinho a mais. E aí eu lembro que na época eu comecei a aprender a trabalhar em outros setores porque eu me via trabalhando lá, mas eu queria crescer profissionalmente. Então eu queria ser líder de caixa, eu queria ser fiscal, eu queria ser gerente, mas eu não queria ficar ali estagnado onde eu tava. E eu sempre fui muito dedicada. Então, Josi, você pode entrar mais cedo? Posso. Josi, você pode ficar até mais tarde? Posso. Josi, pode vir em feriado? Posso. Mercado, domingo a domingo, né? Trabalhava direto. Mas enfim, esse foi o meu outro emprego. Fiquei lá por mais ou menos 2 anos e meio, saí, pedi as contas e depois de mais ou menos uns 2 anos eu comecei a trabalhar de novo como operadora de caixa, mas dessa vez em uma rede de lojas e eu trabalhava no setor de cama, mesa e banho. Fiquei lá por mais ou menos aproximadamente 2 anos. E aí foi depois daí que eu saí de lá, eu fui mandada embora, tava em propósito de oração para ser mandada embora. Depois que eu tive a minha segunda filha, fui mandada embora e aí eu realmente abri o meu salão e comecei a trabalhar só com isso. O ano era 2000
2019. Minha filha nasceu em 2018 e 2019. Eu abri o meu salão e comecei a trabalhar único e exclusivamente só com isso. E tô nessa área até hoje. Mas eu me recordo que também quando eu tinha ali mais ou menos uns 15 anos, eu também comecei a trabalhar fazendo unha. Eu vi outras pessoas fazendo e falei, cara, acho que eu consigo. E eu comecei a fazer unha desde essa época. Então, desde os meus 15 anos, aí eu trabalho na área da beleza. Então, sempre ganhava um dinheirinho ali fazendo unhas. E como eu vim parar na área de salão de beleza e de cabelo? Eu tenho uma tia que eu sempre admirei o trabalho dela e eu amava ir pro salão dela e passar um tempo lá. E ali eu já fui aprendendo várias coisas, porque eu sempre fui muito observadora. Então, eu observava o que ela estava fazendo e ali fui aprendendo também. E eu tinha uma frustração muito grande de quando eu ia nos salões, o meu cabelo não ficava como eu gostava. Então, eu fui aprendendo a cuidar do meu cabelo, ia vendo como ela fazia e também fui aprendendo. Até que uma determinada vez, eu lembro que eu e minha mãe, nós fazíamos progressiva, fazíamos um alisamento com uma mulher que a gente amava o trabalho dela, mas ela mudou. Ela foi embora pra outro lugar e aí a gente ficou sem cabeleireira. E aí o que eu pensei, cara, vou comprar o produto e vou fazer meu cabelo, porque eu tô frustrada, né? Várias vezes me frustrei indo em outros salões, então pensei, vou eu mesma fazer o meu cabelo. E aí fui lá, comprei o produto, fiz o meu cabelo e fiz o cabelo da minha mãe. Minha mãe sempre foi minha cobaia. Graças a Deus o cabelo dela nunca caiu. Mas ela sempre foi minha cobaia, eu sempre testava os produtos ou no cabelo dela ou no meu cabelo. Enfim, fiz meu cabelo, fiz o cabelo da minha mãe e ficou ótimo, ficou excelente. E aí eu lembro que na época uma outra pessoa perguntou, nossa, onde você fez seu cabelo? Minha mãe falou, nossa, Josi que fez. Aí eu, faz no meu. Eu falei, opa, cabelo? E aí comecei, fiz uma progressiva, 2 progressivas, 3, 4, e uma pessoa foi indicando pra outra, e quando eu menos esperei, eu já tinha uma clientela. E eu trabalhei nisso durante um bom tempo, mas aí depois, né, eu acabei voltando ali pro CLT, porque na nossa cabeça, na minha e na cabeça de muitas pessoas, eu sei que ele passa de certa forma uma segurança e uma estabilidade. Mas às vezes não é dessa forma que as coisas funcionam. Porque hoje eu entendo que se você quer conquistar coisas maiores, você precisa sim sair da sua zona de conforto e buscar outras coisas. Enfim, cá estamos nós hoje. Hoje eu tenho um salão de beleza, trabalho único e exclusivamente só com isso. Há 6 anos, 2019 abri o salão, né? Nós estamos em 2025. Abri o salão e trabalho único e exclusivamente com isso. Mas por quê? Que muitas vezes a gente trabalha. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você seja essa pessoa que fala, cara, eu comecei a trabalhar cedo, sempre trabalhei, sempre me dediquei, mas cara, eu não consegui construir um patrimônio. O que é construir um patrimônio? É você ter uma casa própria, você ter um carro, você ter bens que realmente custam dinheiro. E cara, não tenho dinheiro poupado, não tenho dinheiro investido, não tenho uma reserva de emergência, porque caso aconteça alguma coisa, eu vou ter aquele dinheiro ali para que eu possa recorrer. E meu nome ainda tá no Serasa, porque eu gastei mais do que eu podia, não consegui pagar, virou uma bola de neve. Enfim, se vocês encontrem algum desses tópicos aí, vamos conversar sobre isso. E por que eu decidi falar sobre a minha carreira profissional? Porque é através do trabalho que a gente vai conquistar as coisas na nossa vida. Talvez algumas pessoas acham que de alguma outra forma ilícita vai conseguir, mas eu sempre acreditei que aquilo que vem fácil também vai fácil. Se o que vem difícil a gente trabalhando o mês inteiro já é difícil, imagine. E depois que eu comecei a estudar e me aprofundar mais nisso, eu entendi que não basta só a gente trabalhar e a gente ganhar dinheiro. A gente também precisa aprender a lidar com o dinheiro. E isso não é uma coisa fácil, porque a gente precisa buscar meios de saber como o dinheiro funciona e a usar o dinheiro ao nosso favor. E vai por mim, porque eu fui essa pessoa durante muito tempo, muitas pessoas também não sabem. Mas se você chegou até aqui e você não sabe como administrar o seu dinheiro, saiba que você tem hoje, de diversas formas, de diversas maneiras, como mudar isso. Gente, tem vários livros. Se
Se você vai em um sebo, você compra um livro por 10, 15 reais. Então você consegue adquirir muito conhecimento através de um livro. Hoje em dia, com a internet, com o celular, hoje em dia acho que quase ninguém tem, quase todas as pessoas têm acesso a celular e acesso à internet, então você consegue assistir um vídeo, você consegue ver podcast, você consegue de diversas formas, em diversas redes sociais, ver vídeos que vão te ajudar. Mas eu te digo uma coisa, não adianta só você ver, você precisa querer mudar, precisa estar disposto a querer mudar. Porque eu vejo que muitas pessoas querem ficar ricas, mas o que você tem feito para mudar de vida? E eu acho que o ponto principal não é nem só o ficar rico, é você ter uma qualidade de vida. Você deitar a sua cabeça no travesseiro e você saber, cara, todas as minhas contas estão em dia, eu tenho um dinheiro reserva na minha conta, que se acontecer qualquer coisa, se ficar doente, enfim, seja o que acontecer, eu tenho um dinheiro para recorrer e eu tô construindo meu patrimônio. Eu tô comprando a minha casa, eu tô comprando o meu carro, as coisas estão fluindo, então a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. E nunca é tarde. Se até hoje você não sabia, a partir de hoje você buscar conhecimento para fazer com que as coisas sejam diferentes na sua vida, elas vão ser diferentes. Eu falo isso porque eu comecei a viver isso e eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, porque eu sei que muitas pessoas podem mudar de vida. Hoje tem vários canais no YouTube, tem várias pessoas que falam sobre finanças, inclusive 1000 vezes, né, melhores do que eu. Mas eu tô aqui porque eu decidi que eu também quero falar sobre isso e eu tô estudando, tô buscando conhecimento. Hoje eu ainda sou uma pessoa extremamente leiga sobre o assunto, mas eu quero trazer o que tá dando certo pra mim e que se isso de alguma forma mudar a sua vida, já tá ok. E eu queria falar pra vocês, eu fiz até uma colinha de como eu comecei a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Primeiro, como eu disse no vídeo que eu postei ontem, eu comecei a anotar. Eu sempre tive esse hábito, mas eu por um tempo parei e agora voltei de novo a anotar todas as minhas despesas fixas, aonde vai cada centavo, o que eu gasto de renda, de coisas variáveis e todo o dinheiro que entra, de todas as formas, do salão, das vendas, do salário do meu marido, enfim. Comecei a anotar tudo pra mim saber, porque, cara, já reparou que às vezes você recebe e você fala, eu não sei nem pra onde foi o meu dinheiro. Isso não pode existir, gente, isso não pode existir de forma nenhuma, você tem que saber. Às vezes você não precisa anotar ali o chiclete que você comprou, você não precisa anotar o cafezinho que você tomou, que foi R$1,50, enfim. Bom que seja que você anote, né? Mas você precisa saber aonde tá indo, aonde você tá gastando, o que você tá fazendo. Porque você sabendo para o quanto entra e o quanto sai também, você consegue cortar gastos. E, gente, mês passado e esse mês, eu cortei 3 gastos. Na verdade, 2 eu cortei e 1 eu diminuí. E olha a diferença que vai fazer. Um deles foi um cartão de todos. Eu paguei acho que mais ou menos durante 2 anos. Se eu usei 2 vezes foi muito. Eu falei, cara, é uma coisa que eu não uso, eu pago ali. E agora eu também tenho um convênio no trabalho do meu marido. Então eu pensei, bom, vou cortar o cartão de todos. O valor era R$30,90. Ai, Josi, mas R$30 é tão pouco. Sim, é pouco, mas R$30. R$30,90 vezes 12, que é durante um ano, já dá um valor de R$370,80. Já é dinheiro, já é um valor mais considerável, certo? Eu também tinha uma cesta de serviços de uma conta que eu tinha, que era no valor de R$15,95. E esse valor era para eu ter, poder tirar não sei quantos extratos, fazer 20 saques no mês, fazer um monte de coisa. Gente, hoje em dia quem saca dinheiro, quase ninguém mais, raramente a gente saca dinheiro. Inclusive, né, o banco, ele proporciona ali pra você, se eu não estiver enganado, são 4 saques no mês, 2 extratos e TED. Hoje em dia a gente só faz Pix.
Então eu tava pagando ali por uma coisa que eu nem usava. Então eu fui lá, cancelei. E mais uma conta. 15,95 vezes 12 dá 191,40 durante um ano. Então já é um valor considerável. Eu também pagava um plano de internet que era R$ 79,90. E aí eu mudei para um plano mais em conta, que também vai suprir as minhas necessidades. E esse plano é no valor de R$ 59,90. Então eu vou economizar R$ 20 por mês. E 20 vezes 12 dá um valor de R$ 240. Então, somando esses três, durante um ano, eu vou economizar R$ 802,20. Com esse valor, eu já conseguia fazer uma viagem. Eu conseguia alugar uma pousada, reservar uma pousada, conseguia colocar gasolina no carro, conseguia comprar as coisas do mercado e levar e conseguia passar um final de semana bacana em algum lugar. Enfim, vocês conseguem enxergar que às vezes a gente tem gastos que a gente nem precisa? E hoje eu quero te convidar a fazer isso. Se você tiver um tempinho, se você não tiver, arrume, mas comece a organizar a sua vida financeira. Coloca lá o que eu gasto de água, luz, internet, aluguel, mercado. Coloca lá o que você gasta. Coloca lá também tudo que entra. Meu salário do dia 5, meu salário do dia 20, VR. Só para você ter noção de como tá a sua vida financeira. E também coloca lá o que dá para você tirar. Cara, eu conheço gente que tem Netflix, HBO, tem, sei lá, 5 streamings diferentes. E a pessoa não tem tempo de assistir nenhum. Então, assim, veja o que você pode cortar. E eu comecei a fazer isso em diversas coisas na minha vida. Por quê? Porque eu estou construindo meu patrimônio. Eu consegui comprar o meu primeiro imóvel, e isso vai ser assunto para um outro vídeo, mas eu quero fazer os meus móveis planejados, eu quero comprar os eletros, né? Uma geladeira bem bacana, e eu tô prestes a pegar a chave. Então eu comecei a ver que eu teria que abrir mão de algumas coisas para eu poder viver outras, né? E eu tô tendo foco total nisso. É claro que ainda tô aprendendo, ainda estou evoluindo, então às vezes eu ainda gasto um pouquinho com algumas coisas, mas hoje eu já tenho a consciência de que, cara, se eu quiser mudar de vida, eu preciso aprender a controlar o meu dinheiro, a controlar os meus impulsos, para eu poder fazer as coisas diferentes. Então, se você também é essa pessoa que talvez está com o nome no Serasa, que não sabe aonde o seu dinheiro está sendo gasto, começa a repensar e a repaginar tudo isso, que você vai ver como as coisas podem começar a mudar na sua vida. Procure pessoas que falem sobre o assunto. Cara, às vezes você fica horas em rede social, vendo vídeos aleatórios. Determine, eu vou tirar 30 minutos do meu dia para poder ver um vídeo que fala sobre finança, como eu posso organizar, como eu posso fazer uma renda extra, como eu posso investir, que você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida, porque uma coisa é você não ter conhecimento nenhum e você está conformado com isso, o que não é legal. Outra coisa é você querer mudar de vida e você fazer isso acontecer. Porque às vezes a gente vê pessoas que mudaram de vida, que ficaram ricas, que compraram a sua casa, que compraram o seu carro, e muitas vezes a primeira coisa que a pessoa fala é: fulano deu sorte. E às vezes não é que fulano deu sorte, é que fulano correu atrás, a pessoa se dedicou, a pessoa se empenhou, a pessoa fez de tudo para conseguir mudar de vida. E eu sempre acreditei, cara, se fulano conseguiu, se ciclano conseguiu, eu também posso conseguir. E hoje eu tô fazendo isso, estou correndo atrás para que eu possa mudar de vida, para que eu seja, né, referência para as minhas filhas, para que elas possam ter uma vida muito mais fácil e muito melhor do que a vida que eu tive. Não que eu tenha tido uma vida ruim, graças a Deus não, mas eu quero que elas tenham coisas melhores. E isso vai vir através de mim, vai vir através do meu trabalho e vai vir principalmente através da minha educação financeira. Então, se você ficou até aqui e assistiu esse vídeo, vão vir mais vídeos por aí falando sobre esse assunto, porque eu acho que é algo de extrema importância, que deve ser compartilhado, que deve ser dito, para que outras pessoas possam mudar de vida.
Gente, eu sempre achei engraçado. Curte o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Normalmente as pessoas falam isso no começo, né? Mas eu esqueci. Talvez no próximo vídeo eu lembre de falar isso no começo. Mas se você assistiu até aqui, faça todos esses passos aí pra você me ajudar. Porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante. Pelo menos foi sempre isso que eu escutei. E vamos crescer juntos, vamos sair da pindaíba juntos, vamos tirar esse nome do Serasa, vamos guardar dinheiro, vamos aprender a investir e vamos aprender a construir patrimônio. Porque eu acredito que quando a gente consegue mudar de vida e a gente puxa outras pessoas para que elas mudem de vida, as coisas fluem mais ainda na nossa vida. É isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Beijo e fiquem com Deus.